Supremo decide que municípios não podem criar casas lotéricas. Por unanimidade, a lei que criou a loteria no município de Caxias, no Maranhão, foi declarada inconstitucional. Pela internet, a certidão de quitação eleitoral já está disponível para os brasileiros ou naturalizados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Verão e o risco da febre amarela. Nos últimos 2 verões, o Brasil registrou a maior transmissão das últimas décadas. E tem reportagem especial, 30 anos da Constituição, 3 anos da Lei do Feminicídio. Em 2015, o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, reconhecendo o assassinato de mulheres em função do gênero. Olá, boa tarde. Boa tarde. Municípios não podem criar lotéricas, mesmo que seja para arrecadar fins beneficentes. Foi o que decidiram os ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária de hoje pela manhã. E quem acompanhou essa sessão foi o repórter Gabriel Ciafrei, que tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. O caso chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal depois que o município de Caxias, no Maranhão, criou uma loteria para arrecadar fundos para investimento na área social. A Procuradoria-Geral da República questionou a lei que instituiu essa loteria, afirmando que a competência para legislar sobre consórcios e sorteio é competência privativa da União. Acompanhe na reportagem os detalhes do julgamento. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi encaminhada com pedido de medida cautelar. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, sugeriu aos demais ministros que o plenário fosse direto para o julgamento de mérito. A sugestão foi aceita. Ao analisar o caso, o relator afirmou, entre outros motivos, que a criação da loteria não cabe ao município e que houve afronta a preceito fundamental. Ele julgou o pedido da PGR procedente. A inobservância da repartição constitucional de competências legislativas e materiais implica flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades federativas. Mesma opinião dos demais ministros. Por unanimidade, a lei que criou a loteria no município de Caxias, no Maranhão, foi declarada inconstitucional. O plenário do STF também julgou uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Em julgamento, uma lei que disciplinou a instalação e atuação de centros acadêmicos em universidades públicas e particulares. Hoje o processo foi retomado com voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu como constitucional a maioria dos artigos da lei, mas declarou inconstitucional a cobrança de multa e ressaltou que a legislação deve valer apenas para universidades estaduais. Por ser uma lei estadual, não pode se aplicar ao sistema federal de ensino e entendo que a previsão de multa apenas para as universidades particulares viola a isonomia, além do que eu acho que a previsão de multa recairia, esta sim, na competência federal. O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, já havia votado, mas decidiu reajustar o voto de acordo com o ministro Barroso. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em alguns aspectos. Essa participação dos centros acadêmicos, diretórios centrais dos estudantes, nos conselhos fiscais e consultivos das instituições de ensino e o acesso à metodologia da elaboração das planilhas de custos das instituições de ensino, isso é possível, mas é possível dentro da discussão universitária. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do relator ministro Dias Toffoli. Este é um tema que, embora seja de cuidado rápido, representa um avanço e uma demonstração da democracia nas escolas. Já o ministro Marco Aurélio entendeu que a lei é inconstitucional. Não adentra o mérito, mas assenta o vício de forma, toda a lei. Por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição, excluindo do seu âmbito de incidência as instituições federais e particulares de ensino superior e declarada também a inconstitucionalidade do artigo 5º da referida lei.
Em outra arguição de descumprimento de preceito fundamental, os ministros do Supremo suspenderam uma decisão da Justiça Trabalhista da Paraíba. Ela bloqueava as verbas repassadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que seriam utilizadas no combate à seca no estado e utilizavam esses valores para pagar verbas indenizatórias, ou melhor, verbas trabalhistas a empregados públicos de sociedade de economia mista do estado. Voltamos ao estúdio. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui conosco para comentar o que foi julgado agora há pouco pelos ministros do Supremo, né, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Agora, nós vimos na reportagem vários casos e um também que eu quero que você destaque aqui, que não foi concluído ainda, os ministros começaram o julgamento, que envolve o caso de se o promotor pode ser réu, né, em ação de indenização por dano moral. A gente já tem alguma tendência de julgamento, já que não foi concluído, mas alguns ministros já votaram. Não, Rafa, ainda não temos ainda nenhuma conclusão em relação a esse caso, porque surgiu uma controvérsia muito interessante na sessão de julgamento e eu vou explicar por que eles ainda não adentraram no mérito. A grande discussão aqui dizia respeito exatamente à possibilidade de promotores de justiça, eles pessoalmente, serem réus em ações de indenização por dano moral, por ato em decorrência de algum tipo de ato funcional. Então, a grande discussão é saber se a pessoa deverá ingressar com uma ação contra a pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Ministério Público que aquele promotor representa, ou contra o promotor pessoalmente. Então, existe um recurso extraordinário, que já teve repercussão geral reconhecida, que trata exatamente desse tema. Para que não houvesse um julgamento contraditório, o que os ministros decidiram, então? Suspender a análise desse caso, que é uma sucessão de recursos num agravo de instrumento, então é uma matéria processual, para poder analisar em conjunto com esse recurso extraordinário. Então, em breve, o Supremo deve realmente, esse tema será pautado novamente para julgamento conjunto de um tema que vai esclarecer, e algo muito debatido, extremamente importante, sobre a responsabilização pessoal ou não de agentes públicos por atos funcionais. Gisele, isso vai ficar para depois. Um outro assunto que foi debatido, já foi julgado agora na sessão de manhã, foi quanto à legitimidade para dar entrada em ADPF, é isso? Exatamente. A grande discussão, Galto, neste caso, era saber se uma confederação ela poderia ser considerada como entidade legítima para dar entrada nessa ação que chama a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, anteriormente, o Supremo tinha uma visão mais restritiva, porque, de acordo com a lei das ADPFs, quem tem legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade pode propor a DPF. E num dos incisos diz que é confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, eles entenderam que essa confederação ela é parte legítima para ingressar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ampliando e democratizando, de certa forma, o acesso ao Poder Judiciário. Ok? Ok, Gisele, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho tem mais sessão no plenário do Supremo, né? Tem sim. E a gente vai acompanhar agora, daqui a pouco tem sessão, a partir das 2 da tarde, você vê agora a pauta de julgamentos. Matéria penal abre a pauta de julgamentos da tarde com uma ação penal. Em discussão, recurso contra a condenação de deputado federal pelo crime de calúnia eleitoral. Tributos e regime tributário têm 2 processos na pauta de julgamentos. São recursos extraordinários. O primeiro deles sobre pagamento de IPVA. O segundo sobre imunidade tributária de imóveis integrados ao programa de arrendamento residencial. Ambos têm repercussão geral reconhecida. Separação de poderes e federação é o terceiro assunto da pauta. Um recurso extraordinário também com repercussão geral reconhecida sobre competência legislativa municipal para tratar de acondicionamento e embalagens de compras por supermercados e lojas semelhantes. Fechando a pauta de julgamentos, precatório. Um recurso extraordinário sobre ordem de pagamento dos precatórios. Mais informações no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A primeira turma do STF manteve o julgamento das ações penais contra os deputados federais, professora Dorinha Seabra, do Democratas de Tocantins, e Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. A parlamentar foi denunciada pela suposta prática dos crimes de inexigibilidade indevida de licitação e peculato. Já Vladimir Costa é processado pelo crime de ameaça. Na sessão desta terça-feira, ao julgar recurso da Procuradoria-Geral da República, o ministro Marco Aurélio voltou a defender que as 2 ações penais não deveriam permanecer no STF. Em maio deste ano, o ministro Marco Aurélio decidiu enviar para a Justiça Federal do Tocantins
a ação penal contra a deputada federal professora Dorinha Seabra. Ele considerou que ela não tinha foro privilegiado no STF porque os crimes teriam ocorrido quando ela era secretária de Educação do Estado. Já no caso do deputado Vladimir Costa, apesar do crime de ameaça ter ocorrido quando ele já era parlamentar, não tinha a ver com o cargo e, por isso, a ação deveria ser julgada pela Justiça do Pará. Para o ministro Marco Aurélio, o Supremo só deve julgar condutas criminosas de parlamentares se forem cometidas durante o mandato ou por causa do cargo, como ficou decidido no julgamento sobre foro privilegiado realizado em maio. Procedi à baixa do processo crime e diz que a competência do Supremo pressupõe ter sido crime praticado no exercício do mandato. O ministro Alexandre de Moraes votou com o relator. Quando se elegeu e foi diplomada deputada, os autos vieram aqui para o Supremo. A partir da nossa decisão, ela não praticou crime no exercício do mandato e ligado ao mandato. Então, não haveria nenhuma perpetuação. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, os dois casos devem permanecer no STF. Ele ressaltou que no julgamento sobre foro privilegiado também ficou decidido que, se o processo já estiver na fase das alegações finais, os parlamentares continuam a responder ao processo na Corte. O que nós fizemos foi, estamos mudando a jurisprudência, porém, o que já concluiu a instrução a gente termina. Também seguiram esse entendimento os ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Nesse caso, a jurisprudência do Supremo era no sentido de manter-se os autos do Supremo. Sim. Conciliando a jurisprudência do Supremo com o critério adotado pelo ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, de que, fim da instrução com alegações finais, fixa-se a competência no Supremo Tribunal Federal, esse é o caso típico de conciliação da jurisprudência. Porque uma das razões que levaram também a nossa decisão, e foi apontada no plenário, foi a evitar o sobe e desce do processo, que levava muitas vezes à prescrição. Ainda na sessão, os ministros negaram recurso do deputado federal Luiz Nishimoro. O parlamentar questionava pontos da decisão da primeira turma que aceitou a denúncia contra ele. Luiz Nishimoro é acusado de contratar 9 funcionários fantasmas quando era deputado estadual do Paraná, entre 2003 e 2010. Com essas contratações, ele teria desviado R$2.800.000. E a seguir, segurança garantida. Até chegarem à mesa de votação, as urnas eletrônicas passam por uma série de testes. Agora vamos falar de eleições 2018. Você sabia que pode emitir a certidão de quitação eleitoral pela internet? É bem facinho, viu? Acompanhe agora na reportagem. A certidão de quitação eleitoral já está disponível para os brasileiros ou naturalizados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Na página principal, no campo Serviços ao Eleitor, o interessado deve escolher o ícone Quitação Eleitoral. Depois, é a vez de preencher os dados, como o nome do eleitor, número do título, data de nascimento e os nomes da mãe e do pai, se houver. Aí é só enviar. Com a análise dos dados online, o sistema do tribunal emite o documento. Essa certidão também pode ser obtida em qualquer cartório eleitoral. Basta apresentar o comprovante de votação entregue no primeiro turno, na sessão eleitoral. Na falta do canhoto, é preciso comparecer ao cartório no qual é inscrito. Os endereços desses cartórios estão nas páginas da internet dos tribunais regionais eleitorais de cada estado. E o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal começou a lacrar as urnas eletrônicas que vão ser usadas no segundo turno das eleições no próximo dia 28 de outubro. Pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na hora do voto. Até chegarem à mesa de votação, as urnas eletrônicas passam por uma série de testes. Primeiro, as urnas recebem uma espécie de pendrive com as informações dos candidatos que vão disputar o segundo turno. Depois que as informações são processadas, é hora dos 120 auxiliares de apoio às eleições entrarem em ação. Cabe a eles conferir se as urnas não apresentam algum defeito.
tela, teclado, áudio, nada fica de fora. Os microterminais usados pelos mesários e as impressoras de onde saem os comprovantes da urna também são testados. Até as baterias são verificadas para o caso de falta de energia elétrica na hora da votação. A urna que no momento da lacração, da carga, ela apresenta algum tipo de defeito, ela é evidentemente descartada e substituída por outra. Isso pode acontecer também, mesmo com todos os testes, com todo o preparo, pode acontecer no dia de votação. Para isso nós temos aquilo que chamamos de carga de contingência, são algumas urnas preparadas para substituir aquelas que porventura venham a dar problema no dia da eleição. Tudo conferido, as urnas emitem um comprovante com as informações correspondentes a cada sessão eleitoral. Finalmente, elas são lacradas e encaixotadas. Todo esse procedimento é repetido em cada uma das mais de 7.000 urnas das 19 zonas eleitorais do Distrito Federal. Trabalho árduo que deve levar uma semana para ser concluído. A previsão é de que tudo esteja pronto até terça-feira, dia 23 de outubro. Concluído o processo, as urnas são guardadas no depósito do TRE, de onde só saem no dia 26 de outubro, antevéspera do segundo turno, quando são encaminhadas para os locais de votação. E depois do intervalo, a força de uma lei para punir o assassinato de mulheres. Hoje em dia, o feminicídio por si só já é um homicídio qualificado. E hoje, 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação. Segundo dados divulgados pelo Unicef e pela Organização Mundial da Saúde, a cobertura de vacinas no país vem caindo. A vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, que estava próxima a 100% até 2014, baixou para 85% no ano passado. Outro exemplo é o da polio, que imunizou apenas 78,5% do público-alvo em 2017. Em todos os casos, a proteção adequada é quando a cobertura está em 95%. Abaixo disso, há risco de retorno das doenças. E por falar nisso, não tem como deixar de associar o clima do fim do ano com um alerta. Nesse período, a preocupação com a febre amarela redobra por conta do verão. E os números do balanço mais recente do Ministério da Saúde confirmam que a população não pode deixar de se proteger contra o mosquito que transmite essa doença. O verão está chegando e com ele uma preocupação. É que a estação é a preferida dos mosquitos transmissores da febre amarela. Nesse período, aumentam os casos da doença em todo o Brasil. Os locais de maior risco são os parques, jardins botânicos e matas. De acordo com o Ministério da Saúde, de julho de 2017 a junho deste ano, foram registrados mais de 1.300 casos de febre amarela no país, com 483 mortes. E por isso, o alerta para a importância da vacinação. Nos últimos 2 verões, o Brasil registrou a maior transmissão das últimas décadas. A vacina é extremamente eficaz, extremamente eficiente, é produzida dentro do Brasil, há disponibilidade da vacina. Então, por isso, a recomendação, a principal medida é as pessoas buscarem vacinação. Para o Ministério da Saúde, a imunização para quem foi ou vai para áreas de risco da doença é fundamental. O indicativo é de que a transmissão mais forte ocorra no sudeste do Brasil novamente e em direção ao sul, principalmente Paraná. A partir de 1 ano, os bebês já podem ser imunizados contra a febre amarela. Ela vem já uma febre alta, olhos amarelados, dor de cabeça intensa, a urina fica escura igual guaraná, Coca-Cola. São áreas são situações de risco que faz com que essa pessoa deva procurar com urgência um pronto-socorro. Esta médica infectologista explica que as vacinas foram a grande revolução na área médica para o aumento da expectativa de vida das pessoas e faz um alerta. Foi a tecnologia mais importante, por isso nós estamos aqui hoje, com uma sobrevivendo até os 75, numa média populacional por causa das vacinas. Tanto o paciente se beneficia tomando a sua vacina, como toda a população que vive com ele em volta. Um dado assustador: o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Desde 2015, o assassinato de uma mulher por questão de gênero passou a ser considerado crime hediondo. E no mês em que a Constituição Federal completa 30 anos,
Veja agora o que mudou na lei, na reportagem especial de Evne Araújo. Nem todas as mulheres têm a chance de pedir socorro. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encostar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Ele mora perto do dele. O Brasil é o 5º país do mundo onde mais se mata mulheres, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Só no ano passado foram registrados 1.133 feminicídios, uma média de 3 mortes por dia. Louise, 20 anos, assassinada por um rapaz que não aceitou a rejeição. Vinícius Neres, de 19 anos, envenenou a estudante e depois colocou fogo no corpo dela. Uma perda que a família não consegue superar. É uma luta diária, né? Tanto para mim como para minhas filhas, para minha esposa. Né? Hoje mesmo ela ia para o cemitério, né? Ela vai semanalmente lá rezar, cuidar do túmulo, olhar. Feminicídio é um nome novo para um problema antigo. Em 2015, o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, reconhecendo o assassinato de mulheres em função do gênero. Agora, o crime é considerado hediondo, com punição mais severa. A pena mínima é de 12 anos de prisão. Hoje em dia, o feminicídio por si só já é um homicídio qualificado. E daí, porque a gente tem ele como sendo um crime hediondo, como você falou, a gente já vai ter uma pena maior, no mínimo de 12 anos. A gente já vai ter uma dificuldade maior depois de uma condenação para uma progressão de regime, já entra na regra dos crimes hediondos de 2/5 ou de 3/5, e aí a gente sai da regra normal da Lei de Execuções Penais, e uma série de aplicações incidentais, por exemplo, de normas até mesmo da Lei Maria da Penha. Em 1987, outra morte chocou o país. Thaís Muniz Mendonça, de 19 anos, foi assassinada pelo ex-namorado com 19 facadas no pescoço e um tiro na cabeça. Marcelo Bauer fugiu do país depois do assassinato. Na época, foi no domingo. O fato aconteceu na sexta-feira, na parte da tarde, e no domingo o Corpo Bombeiro foi chamado para apagar um incêndio no mato e deparou-se com o corpo. 31 anos depois, Bauer foi preso na Alemanha, depois de um acordo internacional entre a justiça brasileira e a alemã. Agora vai cumprir 14 anos de prisão no país europeu. Nós fizemos um trabalho bastante minucioso, estudando toda a investigação que tinha sido feita e monitoramos as atividades do pai e da mãe do Marcelo Bauer. Um morava no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul. Com autorização da Justiça, interceptamos os telefones e conseguimos, através desse monitoramento, descobrir que ele estava residindo na Dinamarca. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2017 foram julgados quase 5.000 casos de feminicídio. No mesmo período, as varas de violência doméstica concederam mais de 200.000 medidas protetivas de urgência, 21% a mais do que no ano anterior. Ações de proteção que são importantes para evitar o crime, mas que, segundo o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília, não são suficientes. Pode ser que não desencadeie no feminicídio, mas todos os feminicídios têm um histórico de violência anterior, né? De violência psicológica, de violência sexual, né? De violência física, e que quando essas mulheres são atendidas nesse contexto de uma situação inicial, é possível romper o ciclo de violência. Agora, isso depende realmente de política pública. Pelo menos ficou alerta, né, Galton, para denunciar. Com certeza.
É o mínimo, né? E a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, até amanhã.